Exploremos juntos 10 destinos fora do comum, onde a resiliência absoluta desafia cada norma estabelecida. Este relato pretende ser uma homenagem vibrante, profunda e necessária à força inabalável do espírito humano diante da adversidade finalmente triunfante. Número 10. Francisco Domingos Joaquim. A elasticidade da existência. Francisco Domingos Joaquim, apelidado de Chiquinho, mas o argumento de sua vida é muito mais profundo. Trata-se da plasticidade orgânica como metáfora da resiliência humana. Francisco nos lembra que o corpo humano não é uma gaiola rígida e imutável, mas uma matéria viva em constante adaptação. Em Angola, seu país de origem, ele passou do status de curiosidade local, por vezes incompreendida, ao de ícone nacional respeitado. Sua trajetória e idade, por mais estranha que seja, possui uma dignidade intrínseca que apenas pede para ser revelada ao mundo. Número 9. Rolf Buchholz. A reinvenção de si pelo metal. Rolf Buchholz é oficialmente o homem com mais piercings no mundo, exibindo mais de 453 modificações metálicas em todo o seu corpo, com uma maioria impressionante, concentrada no rosto e nas áreas mais sensíveis. A isso, somam-se implantes subcutâneos, formando chifres em sua testa e tatuagens cobrindo quase a totalidade de sua epiderme. Aqui, o argumento central ultrapassa o simples âmbito estético para tocar na soberania corporal total. Rolf não nasceu assim. Ele escolheu com precisão cirúrgica e uma determinação implacável tornar-se uma obra de arte viva, mutante e deliberadamente provocante. Em um mundo contemporâneo que exige frequentemente uma uniformidade lisa e uma beleza asséptica, sua aparência é um ato de rebelião pacífica, mas radical, contra o conformismo. Profissional de informática reconhecido, ele lembra diariamente, por sua simples presença nas esferas corporativas, que a aparência exterior nunca dita a competência cognitiva ou o valor moral de um indivíduo. Rolf nos confronta violentamente com nossos próprios preconceitos estéticos e medos primordiais. Por que o metal sob a pele ou a alteração voluntária das feições nos assustam tanto, quando são apenas a expressão de uma liberdade individual levada ao seu paroxismo? Ele é o mestre absoluto de seu invólucro carnal, uma liberdade que poucos humanos ousam exercer por medo do julgamento social ou da rejeição. Seu corpo é um templo que ele decorou segundo seus próprios rituais, ensinando-nos que a verdadeira identidade é aquela que forjamos, golpe após golpe, joia após joia, contra os ventos da normalidade. Número 8. Anthony Loffredo. A busca pela identidade absoluta. Conhecido mundialmente sob o nome de The Black Alien, o francês Anthony Loffredo levou a modificação corporal a confins onde poucos seres humanos ousaram aventurar-se. Seu projeto, que ele documenta com uma transparência crua, incluiu a remoção do nariz, das orelhas, de parte dos lábios e até de alguns dedos para se afastar radicalmente da aparência humana convencional. É o argumento mais radical e perturbador deste ranking, o da disforia de espécie. Anthony não sente que pertence à humanidade tal como ela é definida biológica ou socialmente. Ele utiliza a cirurgia não como uma mutilação, mas como uma ferramenta de libertação metafísica, uma espécie de escultura de si mesmo, visando atingir uma forma que considera mais autêntica. É uma abordagem profundamente filosófica, embora controversa, que se assemelha a uma desconstrução metódica da imagem antropocêntrica. Pode-se ficar chocado ou até horrorizado por suas escolhas, mas não se pode deixar de admirar a coragem psicológica de quem sacrifica seu conforto social, sua facilidade de movimento e até sua aceitação pela maioria para alcançar sua própria verdade interior, por mais sombria que nos pareça. Ele é o símbolo extremo de uma humanidade que busca, através da tecnologia, da dor e da vontade,
libertar-se de sua própria prisão biológica. Seu percurso levanta uma questão fundamental. Até que ponto o nosso corpo nos pertence? Anthony responde transformando sua carne em argila maleável, a serviço de um sonho que ultrapassa as fronteiras da nossa compreensão. Habitual, tornando-o o explorador de uma nova forma de existência pós-humana. Número 7. Victoria Wright. O rosto da dignidade. Acometida pelo querubismo, uma doença genética extremamente rara que provoca um crescimento ósseo maciço, fibroso e desproporcional da mandíbula e dos ossos faciais, Victoria Wright cresceu sob o peso esmagador de olhares de piedade, sussurros e da incompreensão pública. No entanto, seu combate não é médico, é essencialmente argumentativo e social. Ela recusa categoricamente, e com uma força tranquila, ser percebida como uma vítima do destino ou um erro da natureza. Ela defende incansavelmente, através de seus escritos e intervenção de psicologia e ética. A autoaceitação é a única cirurgia que realmente cura as feridas profundas da alma, onde o bisturi é impotente. Victoria Wright é uma luz que brilha para todos os que se sentem fora do padrão, provando que a elegância reside na postura moral e na clareza de espírito. Seu rosto, embora diferente dos padrões das revistas, irradia uma paz que poucas pessoas normais conseguem alcançar, fazendo dela uma gigante da dignidade humana. Número 6. Sultan Kösen, o gigante em um mundo de anões. Do alto de seus 2,51 metros, o turco Sultan Kösen detém o recorde mundial de homem mais alto. Ele vive em um mundo que absolutamente não foi projetado para sua estatura titânica. Cada porta é um obstáculo potencial. Cada meio de transporte é uma prova física exaustiva. Cada roupa deve ser fabricada sob medida e cada cama é irremediavelmente curta. O argumento central de sua vida é o da adaptação heróica e da perseverança tranquila diante de um ambiente inadequado. Apesar das dores crônicas intensas devido ao seu gigantismo hipofisário, um tumor na hipófise que estimulou seu crescimento por muito tempo, Sultan emana uma humildade e uma gentileza que impõem o respeito de todos os que o encontram. Ele nunca se queixa de sua altura como um fardo, embora ela o obrigue frequentemente a deslocar-se com muletas para sustentar sua estrutura óssea maciça. Pelo contrário, utiliza sua notoriedade para unir os povos, viajando pelo mundo como embaixador cultural para pregar a paz, a tolerância e a curiosidade mútua. Ele é o lembrete vivo de que a estatura física, por mais imponente e intimidante que seja, nunca protege da fragilidade humana universal, mas que pode tornar-se um pedestal magnífico para expressar a bondade de coração. Sua vida é um desafio diário à gravidade e às infraestruturas humanas, mas ele o enfrenta com um sorriso que reduz instantaneamente a distância entre o seu topo e o resto da humanidade. Ele nos prova que se pode estar acima de todo o mundo pela estatura, permanecendo ao nível de cada um pela empatia. Número 5. Jyoti Amje, a potência do átomo humano. No exato oposto de Sultan Kösen, a indiana Jyoti Amje é oficialmente a menor mulher do mundo, medindo apenas 62,8 centímetros. Sua própria existência é um argumento poderoso e necessário contra o capacitismo e o paternalismo ambiente, que tendem a infantilizar as pessoas de baixa estatura. Embora tenha o tamanho de uma criança de 2 anos, devido a uma forma rara de nanismo chamada acondroplasia, ela possui a ambição, o talento, a rapidez de raciocínio e a força de caráter de uma gigante dos palcos. Atriz consumada, notabilizada mundialmente por seu papel na série American Horror Story, ela recusa com uma firmeza admirável que a tratem como uma curiosidade frágil ou uma boneca sem vontade própria.
Ela prova diariamente que a influência de um indivíduo na sociedade e na cultura não é absolutamente proporcional à sua massa física ou ao seu espaço ocupado. Jyoti habita seu corpo com uma graça, uma moda colorida e uma autoridade natural que calam instantaneamente aqueles que gostariam de limitá-la à sua simples condição genética. Ela percorre os estúdios de televisão de todo o mundo para mostrar que o gênio humano não precisa de altura para brilhar intensamente. Sua vida é um apelo ao respeito pelo adulto por trás da pequena estatura. Ao se impor na implacável indústria do entretenimento, tornou-se um ícone da resiliência, lembrando que as maiores revoluções começam frequentemente por aqueles que não vemos chegar, porque estão demasiado perto do chão. Número 4. Ari Wibowo, a fênix de pele de serpente. Ari Wibowo, um jovem indonésio, sofre de uma forma extremamente grave de eritrodermia, uma doença de pele rara que força seu corpo a renovar a epiderme a uma velocidade fenomenal. Ele literalmente troca de pele a cada 41 horas aproximadamente. Sua pele seca de maneira fulminante, racha como terra sedenta e acaba caindo em pedaços, obrigando-o a hidratar-se de maneira quase ininterrupta, dia e noite, para não morrer de desidratação ou ficar preso em uma armadura de dor insuportável. O argumento aqui é o da resiliência absoluta diante de um sofrimento invisível, cíclico e perpétuo. Imagine que sua própria barreira protetora, seu invólucro cutâneo, o trai e desmorona todos os dias. Ari vive em um estado de renovação perpétuo e exaustivo, que faria qualquer outra pessoa abandonar toda a esperança. Sua vida é uma meditação profunda e dolorosa sobre a fragilidade de nossa existência biológica e sobre a incrível vontade de viver que habita o ser humano. Ele nos mostra que todos estamos, de certa maneira, trocando de pele, mudando e envelhecendo, mas que nele, este processo natural é exacerbado em uma luta física visível, heróica e cotidiana. Apesar das superstições locais que às vezes o cercaram, Ari continua lutando por uma vida normal, pela educação e pelo reconhecimento. Sua perseverança é um grito de esperança dilacerante para todos os que lutam contra patologias crônicas incapacitantes, lembrando-nos que a dignidade se ganha na repetição dos gestos de sobrevivência mais simples. Número 3. Zanziman Eli, o retorno à humanidade amorosa. A história de Zanziman Eli é uma das mais emocionantes da nossa época. Nascido com microcefalia no Ruanda, passou grande parte de sua juventude escondido ou fugindo na floresta para escapar de zombarias cruéis, pedradas e perseguições daqueles que, em sua aldeia, o chamavam com desprezo de filho do macaco, devido aos seus traços e à sua incapacidade de falar. Seu relato constitui um argumento sociológico e moral de uma potência rara. Foi a rejeição e a crueldade sistemática dos homens que o empurraram para a vida selvagem, e não a sua própria natureza biológica. Zanziman não era selvagem por essência. Era um refugiado da desumanidade de seus semelhantes. Quando um documentário revelou sua sorte ao mundo, uma corrente de solidariedade internacional sem precedentes foi estabelecida. Graças a doações, ele pôde receber cuidados, integrar uma escola especializada e vestir roupas dignas. A transformação que se seguiu foi espetacular. Zanziman passou de um ser temeroso, que fugia de qualquer contato, a um jovem integrado, sorridente, que gosta de se vestir com elegância e interage com alegria com sua comunidade. Ele é a prova viva de que o amor, a inclusão real e o cuidado atencioso são os únicos elementos capazes de trazer um ser humano de volta à luz da civilização. Ele não é mais o filho da floresta, mas um símbolo de redenção social, lembrando a toda a civilização que a dignidade humana não se dá por caridade,
mas se reconhece no outro como um espelho da nossa própria humanidade. Número 2. Ronnie e Donnie Gallion, a simbiose definitiva. Ronnie e Donnie Gallion, os gêmeos siameses mais velhos da história, viveram 68 anos fisicamente ligados um ao outro pela parte inferior do tronco, compartilhando um sistema digestivo e um reto. O argumento central de sua longa e incrível vida é o da cooperação absoluta, da abnegação e da negociação permanente. Eles nunca conheceram um único segundo de solidão, uma noção que é, no entanto, a base da identidade individual moderna. Tiveram que aprender, com uma paciência infinita, a comer, dormir, caminhar, ir ao banheiro e até respirar em uníssono perfeito para que um não incomodasse o outro. Em uma sociedade contemporânea que prega o individualismo ferrenho, a autonomia radical e o isolamento em si mesmo, Ronnie e Donnie são uma lição magistral de altruísmo forçado que se tornou uma segunda natureza. Eles nos mostram com força que o outro não é um obstáculo à nossa liberdade pessoal, mas pode se tornar uma extensão indispensável, embora complexa, do nosso próprio ser. O vínculo deles não era apenas uma restrição física sofrida. Ao longo das décadas, tornou-se uma fusão espiritual e emocional. Recusaram durante toda a vida qualquer cirurgia de separação, mesmo quando a tecnologia permitiu, pois isso colocaria em risco a vida do outro, provando assim que a vida só vale a pena ser vivida se for protegida no corpo do ser amado. O seu falecimento em 2020 deixou um vazio imenso, deixando atrás de si a imagem de uma fraternidade levada ao seu ponto de perfeição mais puro, onde o eu se apaga definitivamente perante o nós. Número 1. Cláudio Vieira de Oliveira. O triunfo da vontade sobre a gravidade. Cláudio Vieira de Oliveira nasceu no Brasil com uma condição médica que parece desafiar as leis da física. Sua cabeça é totalmente virada para trás, repousando sobre as costas, com braços e pernas gravemente deformados pela artrogripose múltipla congênita. Ao seu nascimento, os médicos, desconcertados, sugeriram à sua mãe que ele não sobreviveria e que seria melhor parar de alimentá-lo. Hoje, Cláudio é um homem graduado, escritor de sucesso, contador de formação e palestrante internacional, inspirando milhares de pessoas. É o argumento supremo deste roteiro, e talvez da condição humana. O corpo é uma ferramenta, por vezes imperfeita ou quebrada, mas o espírito é o único verdadeiro e soberano piloto da existência. Cláudio vê literalmente o mundo sob um ângulo diferente, uma perspectiva invertida que nunca alterou sua visão moral. Aprendeu a usar a boca para escrever, os lábios para manipular um telefone celular ou um teclado de computador, e os joelhos para se deslocar. Ele nunca pede piedade, nunca se lamenta de sua sorte. Ele simplesmente exige, com uma autoridade natural, espaço e respeito para contribuir ativamente com a sociedade humana. Sua existência é uma bofetada salutar e necessária para todos os nossos desânimos diários e queixas fúteis. Se Cláudio consegue sorrir para a vida com a cabeça ao contrário, se seus olhos apontam para o chão enquanto seus sonhos visam o céu, não temos estritamente nenhuma desculpa para não olhar para o nosso próprio futuro com uma coragem renovada e uma determinação inabalável. Ele é o topo da pirâmide da resiliência, o ponto onde a vontade humana se torna uma força sobrenatural. Número 11. Momento de casos imprevistos. Estas imagens nos confrontam violentamente com os nossos limites de compreensão. No entanto, longe da estranheza, elas apresentam um argumento filosófico fundamental. O corpo é apenas um invólucro transitório perante a imutável dignidade da alma. O caso desta criança com a pele saturada demonstra que a vida, por vezes, se exprime através do caos orgânico, exigindo uma compaixão incondicional. Paralelamente, estas irmãs siamesas
ilustram a simbiose perfeita, desafiando o nosso individualismo moderno. Argumentar pelo respeito delas não é uma opção, é um dever moral. Ao valorizar estas diferenças extremas, alargamos a nossa própria humanidade, provando que a verdadeira beleza reside no esforço heróico de viver. Estes percursos excepcionais abalam as nossas normas estéticas e redefinem a normalidade como uma simples construção social. Longe da curiosidade, estes indivíduos encarnam uma resiliência heróica. Lembram-nos que a dignidade humana reside apenas na força do espírito,